Olá, bom dia. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E você sabia que no Brasil tem mais ou menos em torno de 270 mil pessoas com essa síndrome? É mais ou menos um a cada 700 nascimentos. E aqui no Maranhão a gente tem uma instituição especializada que já é mais ou menos referência no tratamento e acompanhamento das pessoas com a síndrome. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Quem está aqui comigo para conversar sobre esse assunto é a gestora dos serviços de saúde da APAI São Luís, Emanuele Costa. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Elda. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. A gente está falando da APAI. A APAI, eu posso dizer que é um centro de referência mesmo no tratamento e acolhimento até um dos pioneiros no Maranhão, não é isso? Sim, a APAI de São Luís é a primeira APAI do estado do Maranhão. Agora, em março, nós completamos 53 anos de atuação com um trabalho voltado especificamente para a pessoa com deficiência, né? E somos habilitados pelo Ministério da Saúde enquanto centro especializado em reabilitação nas áreas física, auditiva e intelectual. Ótimo. A gente está falando que o Brasil tem cerca de 270 mil. Eu até pensei que esse número fosse um pouco maior. Mas esse é um número significativo, na sua opinião? É um número significativo, uma vez que a gente fala de pessoas que precisam de uma atenção diferenciada, de pessoas que precisam ser trabalhadas para que a gente consiga promover a inclusão social dessas pessoas, porque infelizmente a gente ainda vive numa sociedade muito estigmatizada e muito limitadora. Então, quando a gente pensa no número de pessoas que a gente precisa trabalhar para incluir, sim, é um número significativo. Você falou uma coisa interessante, é uma doença estigmatizadora, que é um nome complicado, mas é isso mesmo. Mas hoje a gente pode dizer que a gente já avançou, que a gente já tem uma mudança na sociedade de aceitação de pessoas com a síndrome, não já? A gente já percorreu um caminhozinho bem longo. Acho que a gente pode falar em avanço, inclusive na pessoa com deficiência de forma geral. A síndrome de Down especificamente, o dia 21 de março, ele passou a ser celebrado até recente, é de 2011 para cá, né, quando foi, e é propositalmente o dia 21 de março, exatamente porque faz alusão à trissomia do cromossomo 21, então é por isso que é no dia 21 de março. É uma deficiência ligada ao cromossomo 21. Exatamente. E essa data ela foi instituída pela ONU em 2011, e exatamente com esse objetivo de ter um dia para mobilizar a sociedade, para falar das pessoas da síndrome, para trazer para a sociedade a necessidade da atenção, da promoção, da inclusão social, né, de como trabalhar com essas pessoas. Eu não sei se você consegue perceber com certeza sim no seu trabalho, as famílias antes elas tinham vergonha. Na verdade a gente vem vencendo uma questão que ela é histórica mesmo, né? A gente vê na literatura, antigamente as pessoas com qualquer deficiência, elas eram trancadas dentro de casa, elas eram amarradas com o objetivo exatamente de serem escondidas da sociedade, porque eram vistas como alguma anomalia, né? Como pessoas que não fossem capazes de conviver de forma igualitária no meio social. Então, graças a Deus, a gente vem trabalhando mesmo em prol dessa promoção, e aí a ciência, as atividades de reabilitação e habilitação também, porque isso, na verdade, hoje é a condição principal. É você proporcionar a essas pessoas estímulos, e quanto mais cedo isso for proporcionado, maior a perspectiva de desenvolvimento mesmo e de convivência de forma normal. E qual o papel da APAI nesse trabalho todo, nessa sensação de esclarecimento e de aceitamento, de acatar as pessoas com sua síndrome? A APAI é uma instituição filantrópica, né, ligada a uma federação nacional, e onde a gente desenvolve atividades em 3 eixos: na saúde, na educação e na assistência social. E aí hoje na educação a gente trabalha exatamente a promoção da inclusão e o acesso à educação regular de forma igualitária, na saúde da mesma forma com as questões da habilitação e da reabilitação, e a assistência social com toda a parte de orientação dessas famílias quanto aos seus direitos, aos benefícios sociais, bem como a inclusão no mercado de trabalho, o fortalecimento desses vínculos. Então a gente tem um trabalho em toda essa perspectiva, né? A gente acaba pegando o eixo como um todo.
Nesse caso, a família também precisa desse acolhimento, né? Precisa, vamos dizer, dessa informação em alguns casos de que o filho deles, de que o filho daquela família é uma criança igual a todas as outras, com uma síndrome um pouquinho diferente, mas que é uma criança igual a todas e que precisa ser tratada diferente, mas de forma igual. Claro, na verdade, Elda, a gente trabalha a família como protagonista desse processo, porque não adianta a gente trabalhar com aquela criança 1 hora, 2 vezes, 3 vezes na semana, se em casa a gente não tem a parceria, né, da continuidade daquele trabalho que é feito. Então a gente traz a família para dentro da APAE também, para trabalhar exatamente a questão da conscientização, do fortalecimento desse vínculo e a gente também tem muito um trabalho, quando eu falo da inclusão no mercado de trabalho, não só da pessoa com deficiência, mas dessa família também. Isso. Infelizmente, a gente vive uma realidade hoje que a grande maioria das famílias que tem pessoas com deficiência são basicamente a mãe e aquela criança. Porque a grande maioria são mães solteiras. Que vivem em prol de cuidar daquela criança. Então elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem se dedicar a uma outra atividade, porque elas levam para terapia, elas levam para a escola. Então assim, aí a gente procura proporcionar a essas famílias também, através do trabalho da assistência social, exatamente outras condições de trabalho, que elas possam ter autonomia financeira. E aí a gente tem várias oficinas de produção de bijuteria, de ovos de Páscoa agora, de produtos natalinos, de sabonetes, que a gente possa dar a essa família outras oportunidades de geração de renda também. Quer dizer, acaba sendo um trabalho para além da criança com a síndrome, né? Sim. Trabalha a família de uma forma geral para que ela possa proporcionar àquela criança um ambiente familiar saudável. Exatamente. Vamos dizer. Na verdade, o nosso foco ele nunca foi só a pessoa com deficiência, mas sim a sua família também. Exatamente por tê-la enquanto protagonista desse processo. E tem que ser parceira nossa mesmo, porque se a família não for parceira, a gente não consegue alcançar resultado nenhum. Vocês estão conseguindo essa parceria, vamos dizer, essa colaboração familiar para que eu imagino que à medida em que esse trabalho é fortalecido, a pai e família, o que vai lucrar é a pessoa com a deficiência. E vocês têm conseguido essa parceria, todo essa mundo colaboração? ganha, né? Assim, a gente tem a família sempre muito dentro da instituição, né? E as nossas mães, elas são parceiras mesmo. Elas levam a nossa voz também. A gente tem as atividades culturais, o boi, o bloco tradicional da APAE. O boi já é famoso, né? Você já é famoso. O boi e o bloco também. A gente já fez agora a abertura. Já vão começar os ensaios de boi. A gente terminou agora o carnaval, a gente fez a abertura da Passarela do Samba, os meninos fazem a abertura. O bloco hoje tem mais de 70 integrantes, todas pessoas com deficiência. O nosso boi é um boi lindo de orquestra, são mais de 80 participantes também, todas pessoas com deficiência. E as mães estão junto com a gente, vão, dançam, acompanham, são parceiras, são parceiraças nossas. Você está falando muito na mãe, na possibilidade de dar à mãe o recurso, na possibilidade de fazer com a mãe participe daquilo, que a mãe faça aquilo. Não tem nenhum pai cuidando da criança? Tem, mas é a minoria. A grande maioria são as mães que acompanham, né, pela própria característica social mesmo que o público que a gente atende, a grande maioria das famílias é basicamente a mãe, e ela tem como renda aquele benefício de prestação continuada para cuidar daquela criança. Nós temos alguns pais e muitos participativos, inclusive, mas é a minoria. É minoria, mas tem, né? Tem. Ah, bom, tem. Pelo menos a gente... E quando tem, são muito participativos. São muito participativos, são muito atuantes, mas infelizmente é a minoria. A maioria é mãe mesmo, né? Os dois, quando tem um pai e uma mãe, os dois participam desse processo? Sim. Sim. Ou tem sempre um que se dedica mais, tem sempre um que está mais... Tem sempre um que acaba se sobressaindo mais, que a gente tem uma afinidade maior, mas geralmente quando a gente tem a família toda bem atuante, bem participante. E que resultados vocês percebem nessa vamos pegar a criança, vamos falar da formação do ser humano, né? Quando vocês trabalham isso com a família, que a família está lá, que é parceira, que seja o pai, que seja a mãe, que seja qualquer pessoa, que resultados vocês conseguem no desenvolvimento daquela criança? A gente consegue um desenvolvimento muito mais rápido, né, daquela criança. A criança com síndrome de Down, especificamente, a gente começa a atuar desde a estimulação precoce, né, desde logo dos primeiros meses ali de tratamento. Então a gente começa com a fisioterapia, com a terapia ocupacional, a fonoaudiologia,
E quando a gente tem a família mesmo atuante, a gente consegue trabalhar uma alta dessa criança muito mais rápido, porque os resultados, com certeza, eles vêm de forma muito mais rápida. Tem alta ou tem um trabalho para a vida inteira? Tem alta. Tem alta de serviços específicos, né? Porque, na verdade, a gente não tem um padrão do serviço que é ofertado à pessoa com síndrome de Down. Ele é muito conforme a necessidade de cada um. Tá. Porque a pessoa com síndrome de Down, assim como nós, cada um tem uma forma de desenvolvimento diferente. Claro. Né? Então, alguns a gente consegue dar alta da fisioterapia mais rápido, porque já não há mais necessidade da fisioterapia ali especificamente, aí fica com a terapia ocupacional, com a psicologia, com a fonoaudiologia. A habilitação intelectual, a gente acaba tendo um dispêndio maior, mas a habilitação física, quando a gente começa a trabalhar a estimulação precoce bem cedo, a gente consegue sim dar alta para aquele paciente e ele leva uma vida tranquilamente. A partir daí ele não precisaria mais da tutela da APAE? Precisaria, hoje nós temos alunos na escola com síndrome de Down que a gente já trabalhou, inclusive a inclusão dele no mercado de trabalho. Então ele ficou conosco até a fase que completou a fase da idade escolar e aí a gente começa a trabalhar a inclusão no mercado de trabalho. Então hoje eu tenho pessoa com síndrome de Down trabalhando no gabinete da Prefeitura de São Luís, eu tenho funcionário no McDonald's. Gente, que vamos já falar sobre esse mercado de trabalho e a inclusão dos portadores da síndrome de Down nesse mercado. É um minutinho só, a gente vai fazer só o intervalinho para tomar água e volta já. Um minutinho só e a gente está de volta. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, as possibilidades de todos os portadores dessa síndrome. E a gente agora vai falar sobre o mercado de trabalho. A gente vê hoje cada dia mais o mercado absorvendo pessoas com a síndrome. Elas não são mais consideradas incapazes, elas não são mais consideradas diferentes, vamos dizer. É uma diferença que todo mundo tem. Sim. E para vocês, como é que está a absorção dessas pessoas dentro do mercado? Como é que vocês fazem esse caminhamento e que receptividade vocês têm dessas empresas? Então, somos todos diferentes, né? Claro. Todos nós, eu costumo sempre dizer isso, assim, todos nós temos alguma deficiência. Certamente você tem alguma coisa que você não é tão boa. E eu tenho várias. E eu tenho muitas, então, não sou boa. Então, todos nós temos. E a pessoa com a síndrome de Down ou com outra deficiência é da mesma forma. Né? A gente trabalha muito a inclusão no mercado de trabalho hoje é uma linha forte de atuação da APAE. Até o ano passado, até o ano de 2023, até o ano de 2022, a gente trabalhava enquanto escola regular mesmo. Escola regular, ensino fundamental. Com a lei de inclusão, a partir do ano de 2023, a gente começou a trabalhar enquanto centro de atendimento especializado educacional, né, como suporte à educação regular. Não é mais uma escola formal, institucionalizada, como oferecimento do ensino, vamos dizer, oficial. Não, até porque assim, a própria lei de inclusão, o que ela busca trabalhar? A partir do momento que você tira aquela criança e coloca numa escola especial, você está tirando dela a oportunidade de estar numa escola regular, convivendo com crianças que teoricamente não tem nenhum tipo de deficiência. Né? Então aí a gente não trabalha a inclusão propriamente dita. Verdade. Então hoje no nosso CAEE, nós temos atualmente 401 alunos regularmente matriculados, todos pessoas com deficiência, mas matriculados na escola regular, e aí eles estão conosco no contraturno. Aí a gente trabalha agora com suporte à educação regular. Então eles vão para a escola e aí no contraturno eles ficam conosco com atividades complementares à sala de aula e as atividades da parte de reabilitação também. Aí vocês trabalham essas necessidades mais específicas de cada um deles para que eles possam acompanhar a turma lá fora, exatamente. Né? Esse acesso a essa escola regular, a essa escola inclusiva, a gente pode dizer que é satisfatório aqui? Hoje, infelizmente, a gente ainda tem uma grande deficiência a nível de Estado mesmo, de conseguir absorver todas essas crianças. Além da deficiência, a gente também ainda tem uma resistência muito grande das famílias, né? Porque as famílias ainda sentem muito medo também de colocar, às vezes, a criança na escola regular. Dentro da APAE, por saber que tem uma assistência específica, às vezes eles se sentem mais amparados. Então, foi todo um trabalho de conscientização mesmo que a gente precisou fazer com essas famílias, e aí ele foi um trabalho articulado
articulado com as secretarias de educação para que a gente conseguisse fazer essa inclusão e trabalhar essa criança, né, no contraturno com esse suporte educacional. É questão da proteção. Você quer proteger o seu filho, você não quer deixar ele exposto isso, né? a qualquer tipo. Mas ele só vai crescer assim, né? É verdade. E a gente tem as vagas oferecidas normalmente? Sim. Ou só completando, ou é difícil achar vaga numa escola, vamos dizer, normal para os diferentes? Na verdade é aberto o edital para matrícula, né, no início do ano, e aí as escolas hoje, elas precisam, na verdade, ofertar os tutores para fazer o acompanhamento, né? Então, algumas mães ainda manifestam algumas dificuldades, mas em geral elas têm conseguido a inclusão, sim. É um passo a passo, né? Vamos dizer, é um caminho a ser trilhado e a gente não vai chegar ao fim dele tão cedo, mas o que interessa é caminhar. É claro, na verdade, Elda, eu acho que é um trabalho de conscientização, não só da família, mas é conscientização no geral. Sim, né? sim, claro. Conscientização do poder público, da gente trabalhar políticas mesmo que fortaleçam essa questão da inclusão, porque não adianta você só falar de inclusão, mas se você não oferece as condições para que aquilo aconteça. É verdade. Né? Igualzinho no mercado de trabalho, vamos trazer de volta o mercado de trabalho. Antes, quase você não via um atendente, qualquer profissional dentro de uma empresa com a síndrome de Down e você não encarava aquilo como natural. Hoje eu acho que a gente já caminhou muito nessa direção de aceitação, não é nem de aceitação, não, é de convivência mesmo, né? Hoje, atualmente, a gente tem mais de 90 assistidos da APAE inseridos no mercado de trabalho, que legal. Que são acompanhados pela nossa equipe do serviço social, e a gente tem diversas funções. A gente tem atendente de fast food, a gente tem em trabalho administrativo, a gente tem recepção, a gente tem eles em diversas funções. Então, aqueles que eles passam da idade escolar, a gente começa a trabalhar a inclusão deles no mercado de trabalho. E aí tem todo um trabalho de parceria com cursos profissionalizantes, né? E aí a gente trabalha um banco de dados e à medida que as empresas geram para a gente as solicitações, até porque hoje as empresas precisam, porque tem as cotas também que eles precisam atender. Então, a gente hoje acaba atuando também como um fornecedor para o mercado de trabalho. E vocês recebem o feedback dessas empresas, quer dizer, do desempenho dessas pessoas dentro do mercado de trabalho? Elas são todas acompanhadas, a gente faz visita domiciliar, faz visita no mercado e a gente não perde o contato com essas famílias. E a gente tem vários depoimentos, inclusive recentemente a gente tem uma pessoa que é pessoa com síndrome de Down, ele trabalha no gabinete da prefeitura, foi o aniversário dele e fizeram uma festa surpresa, a mãe gravou um vídeo, mandou pra gente assim, muito feliz com o acolhimento que foi feito mesmo, como ele é recebido e como ele é tido como um membro da equipe, mesmo como qualquer outra pessoa. Isso que é interessante, não deixar a pessoa se sentir, coitadinho, ele está aqui prestando um serviço porque ele é doente, porque ele é isso. Não tem isso não, ele faz parte do mesmo, vamos dizer, método profissional que é adotado pela empresa, né? Ele está apto a desenvolver todos esses trabalhos. Sim, na verdade essa é a nossa grande luta, é exatamente trabalhar essa capacitação, esse desenvolvimento, essa estimulação da pessoa com deficiência para que ele consiga se desenvolver plenamente. E eu acho que nisso, como você falou lá no começo, é fundamental a participação da família, porque vocês fazem um trabalho quando, vamos pegar a criança levada para lá, mas ela volta para a família precisa continuar esse trabalho que vocês fazem para que a coisa funcione direitinho. A família, ela em casa, né, no momento que está em casa, ela continua aquele trabalho que a gente desenvolve enquanto instituição, né, para que a gente consiga caminhar ali de forma igual. Vocês diriam então que a APAE está no caminho certo nessas mudanças acontecidas ao longo do tempo, nessas variações de atividade para prestar esse serviço? A gente está no caminho certo? Claro. É isso mesmo que vocês se propõem? E a gente vem a cada dia mais trabalhando e se capacitando e tentando se desenvolver para que a gente consiga cada vez mais proporcionar a essas pessoas melhores condições de inclusão social, de desenvolvimento. Né? Esse é o nosso principal objetivo, é por isso que a gente trabalha todos os dias, né? Atende o Maranhão inteiro, Emanuele? Sim, a APAE hoje nós somos o serviço de referência da triagem neonatal. Então hoje o teste do pezinho, por exemplo, a gente é a referência estadual. Já então, até conversamos aqui sobre esse trabalho. Todos os exames de teste do pezinho coletados no estado do Maranhão, em qualquer posto de coleta SUS do estado do Maranhão, ele é processado no laboratório da APAE de São Luís. Havendo a confirmação de algum diagnóstico, ele é acompanhado por nós dentro da APAE aí até
Aí Então, não você tem já toma limite conta de lá idade. da fase embrionária, vamos dizer, até a fase adulta dessa Pegamos pessoa. porque a gente trabalha também a questão da rede cegonha. Então hoje, aí a gente trabalha mais a questão municipal mesmo, por distrito, mas a gente pega desde a fase gestacional Sim, mesmo, sim. né, a realização da triagem e todo o processo de desenvolvimento e acompanhamento do crescimento dessa criança. Só uma curiosidade, tem famílias com mais de uma pessoa com a síndrome? Tem família com mais, tem família com síndrome, com alguma outra deficiência, né, associada, ou tem família que tem um com síndrome de Down e tem um outro com autismo, né? Assim, graças a Deus também, hoje a gente consegue fazer o diagnóstico muito mais cedo. E as famílias, elas perderam esse receio de buscar rede de apoio, porque antes a família ficava em casa. E nem buscava suporte, né? Então hoje, e até uma questão mesmo de esclarecimento da sociedade, as pessoas estão cada vez mais informadas, então a equipe médica consegue fazer um diagnóstico mais cedo e a família também busca suporte mais cedo. É porque eu acho que quanto mais cedo começar esse processo de trabalho, de estímulos, de capacitação da criança, ela vai se tornar um adulto com certeza bem melhor, mais seguro de si, né? Claro. Porque ele também precisa ter essa autoestima elevada para dizer eu sou igual e pronto, ninguém pode fazer nada. Na verdade, o bom desenvolvimento ele está diretamente ligado ao estímulo precoce. Então, quanto mais cedo mesmo começar, a gente pega com 2, 3 meses, depois que faz ali as vacinas, já as primeiras vacinas, a gente já começa a trabalhar. Você diria então que hoje é um dia de comemorar? Com certeza. Hoje é um dia da gente parar para refletir, hoje é um dia da gente chamar a atenção da sociedade para a importância de trabalhar a inclusão social dessas pessoas, né, de refletir até o que a gente tem conquistado nesses últimos tempos e de agradecer, né? E a gente vai chegando cada vez mais longe, estendendo esses limites, expandindo esses limites, para mostrar no final que toda a sociedade é formada de diferentes e que merecem o mesmo respeito, a mesma consideração que é dispensada a qualquer um. Todos têm os mesmos direitos, seja lá quais forem suas diferenças. Emanuele Costa, muito obrigado por me ajudar a fazer o programa de hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho do trabalho que a APAE desenvolve, que é um trabalho apaixonante. Eu sou fã do trabalho da APAE. É um trabalho. Uma opção de coisa legal da oficina da APAE, gosto muito das oficinas de lá. Mas muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, por conversarem com a gente sobre esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado, que aprendeu mais um pouquinho sobre inclusão social, sobre síndrome de Down e sobre o trabalho da APAE. Todo dia de aprender alguma coisinha. E assim numa mesa de café fica bem mais fácil, né? Tchau e até a próxima.